Boa noite, alunos. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Amanda, da disciplina de Ensino Religioso. E hoje a gente vai retomar um texto, tá? Um texto-livro, né? Que eu postei no dia 10/5/2021, para que a gente possa fazer atividade sobre ele, certo? No dia que eu passei, que foi no dia 10, a gente ia fazer atividade na semana seguinte, só que daí a gente fez a nossa atividade avaliativa. Então, agora eu estou retomando o texto para que a gente possa fazer a atividade, tá bom? Então, eu vou fazer com vocês aqui a leitura, tá bom? O assunto é sobre ritos religiosos, então vamos à leitura. Os ritos ocorrem em diversas situações e também são presentes nas religiões. Cada religião tem os próprios ritos relacionados com as regras que seus seguidores devem respeitar. No dia a dia, quando se encontram em momentos de estudo, nas cerimônias ou em celebridades e assim por diante. Logo abaixo vocês podem visualizar o estudo bíblico feito na igreja evangélica, onde tem duas meninas lendo a Bíblia. O estudo bíblico no judaísmo, onde você vê a criança com a presença de um líder religioso, que para eles lá é chamado de rabino, onde é feita a leitura da Torá, que é o livro sagrado do judaísmo, certo? Logo abaixo a gente vê a imagem de uma freira fazendo o ensino da catequese para os seus alunos, e ao lado a gente vê um menino fazendo o estudo dos ensinamentos budistas dentro do mosteiro, certo? Então vamos lá. Algumas religiões têm celebrações similares, né? Celebrações que são iguais ou ritos que são parecidos, né? Mas com detalhes distintos. De acordo com diversos grupos e as culturas com as quais se relacionam, observe a seguir alguns exemplos de celebrações que envolvem ritos de iniciação religiosa. Gente, o que são ritos de iniciação religiosas? Ritos de iniciação religiosa. São ritos de nascimento, são ritos que acontecem após o nascimento de uma criança. Então, dependendo da sua crença ou da sua religião, vai haver ritos diferentes ou cerimônias diferentes. Então, aqui a gente tem no judaísmo e no islamismo, quando a criança nasce, poucos dias depois, a escolha do nome é feita nos templos. No judaísmo é feito na sinagoga e no islamismo é feito na mesquita. Assim que a criança nasce, poucos dias ou meses depois, a escolha do nome só vai ser feita dentro dos templos. Assim também como a apresentação dos bebês. Então, quando a criança nasce, poucos meses depois é feita a apresentação dela nos templos. No judaísmo, na sinagoga. No islamismo, na mesquita. E também lá é escolhido os seus nomes, certo? Parecidamente também acontece na igreja evangélica. Então vamos lá. Na maioria das igrejas evangélicas, o bebê é apresentado à igreja nos primeiros meses de vida. Lembrando quem? Lembrando a apresentação de Jesus Cristo ao templo, né? Quando a gente vê a narrativa bíblica, poucos meses após Jesus ter nascido, ele foi levado ao templo para ser apresentado aos sacerdotes. Assim também é feito na igreja evangélica. Quando a criança nasce, poucos meses depois, ela é levada para ser apresentada diante dos membros da igreja e também dos seus líderes, não é isso? Então, o batismo, também na igreja evangélica, ocorre mais tarde, que é na adolescência, certo? Então, o batismo na igreja evangélica ela acontece um pouco depois, né? Mais ou menos na adolescência ou na vida adulta. Pronto. Na igreja católica, que também é um pouco parecido, né? E na igreja luterana, que também é protestante, o bebê é batizado nos primeiros meses de vida e na adolescência realiza a confirmação do batismo. Então, na igreja católica e na igreja luterana, que ela é protestante, o batismo acontece nos primeiros meses de vida, ou então a criança é levada à igreja onde há o batismo, que é aquele batismo onde o padre ou o líder da igreja luterana, né, vai banhar apenas a cabeça da criança na pia batismal. E aí está feito o batismo. Porém, esse batismo só é confirmado mais adiante, quando a criança faz a primeira comunhão, o adolescente no caso, né? Faz a primeira comunhão ou faz a crisma. Aí o batismo é confirmado, certo? Deixa eu ver mais aqui. Na Umbanda, o batizado, na Umbanda, o batizado, né,
ocorre nos primeiros meses de vida, tendo algumas semelhanças, né, com o batismo católico, com o fato de haver padrinhos para a criança. Então, na Umbanda também é feito o batizado nos primeiros meses de vida. E é um pouco parecido com o batismo católico por ter a presença também de padrinhos, porque o batismo católico é feito com a criança ainda nos primeiros meses de vida, onde é molhado apenas a cabeça da criança na pia batismal e tem a presença dos seus padrinhos, que são responsáveis por cuidar da vida religiosa da criança. Assim, na Umbanda também tem essa semelhança, onde o batismo é feito nos primeiros meses de vida e há a presença de padrinhos que vão cuidar da vida religiosa dessa criança, certo? Então, vamos para a imagem a seguir. Dando continuidade, né? Na Umbanda, alguns meses depois de nascer, a criança é batizada com o propósito de encaminhá-la para as práticas da sua religião. Essa criança terá padrinhos que cuidarão da sua vida religiosa, como eu falei. Na cerimônia de batismo, ela é levada ao terreiro, a um rio ou a uma cachoeira. O padrinho segura uma vela branca e a madrinha segura uma vela rosa, e todos os participantes levantam a mão direita para enviar bênçãos ao bebê. A criança também recebe proteção dos orixás e dos guias espirituais. Então, vamos dar continuidade. Geralmente, né, no batismo da Igreja Católica, é realizado nos primeiros meses de vida do bebê. A cerimônia acontece na igreja, os padrinhos seguram uma vela e a criança é batizada na pia batismal. O padre molha a cabeça do bebê e unta o peito com óleo. Os padrinhos devem ajudar a cuidar da vida religiosa da criança, bem parecido com a cerimônia de batismo na Umbanda, mas com algumas diferenças, claro, né? Que cada religião tem as suas crenças, as suas regras de conduta, o seu código moral e assim por diante. Nas igrejas evangélicas, o batismo também é realizado com água, mas a pessoa é batizada com mais idade, ou então mais velha, né? Sendo mergulhada em uma piscina ou em um rio. Algumas igrejas evangélicas realizam batismo na adolescência e outras na vida adulta, tá bom? No judaísmo, a iniciação da criança é feita de forma distinta, para os meninos e para as meninas. Então, no judaísmo a gente vai ter um batismo para o menino e um batismo para a menina. Então, vamos para os meninos, né? Os meninos passam pelo Bar Mitzvah. É uma cerimônia em que o bebê recebe um nome e são realizados rituais que simbolizam a aliança com Deus. Gente, esse ritual que simboliza a aliança com Deus é o processo da circuncisão. O que é a circuncisão? A criança, com alguns dias de nascido, se eu não me engano são 7 dias de nascido, ela é levada ao templo, que é a sinagoga, para receber o seu nome, que aí é a questão do batismo. E essa parte que eles falam que são realizados rituais que simbolizam a aliança com Deus é o processo da circuncisão, que é um processo no qual é retirado uma partezinha da pele do prepúcio da criança, do órgão genital da criança, é tirada uma partezinha que se chama prepúcio, que é uma pelezinha que cobre a genitália masculina, tá? É feito esse processo porque, segundo o judaísmo, é através da crucificação, desculpa gente, não é crucificação, é através da circuncisão que marca a aliança daquela criança com Deus, pois é um costume judaico, tá? A circuncisão que começa nos meninos enquanto eles são crianças, porque é mais fácil de cicatrizar e tem menos dor para a criança do que se for feita quando ele for adulto, certo? Então, esse é o processo de batismo da criança judaica se ela for menino. Ela é levada para o templo, que é a sinagoga, para a escolha do nome, e depois ela passa pelo processo de circuncisão, porque esse processo de circuncisão simboliza uma aliança com Deus, tá bom? Já para as meninas, é marcado um dia de leitura da Torá, que é um livro sagrado, né? E na cerimônia, os pais escolhem um nome para o bebê, que é para a menina, né? Enquanto a criança está com as mãos sobre a Torá. Então, para as meninas é um pouco mais fácil. As meninas são levadas para o templo, onde vai haver
a escolha, né, do nome da criança, e lá os pais vão fazer a leitura da Torá, que é o livro sagrado judaico, enquanto a bebezinha do sexo feminino estará com a mão em cima da Torá. E dessa forma, para a mulher, o batismo fica mais cômodo, né, mais fácil na religião judaica, tá? Então, esses são alguns ritos, né, religiosos que acontecem em algumas religiões, ressaltando que alguns são similares e outros não, mas lembrando que cada crença tem seu rito em particular, certo? E tem também a sua significação em particular. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto sobre ritos religiosos, que é bem parecido com práticas religiosas. Lembrando que cada religião vai ter o seu rito, né, em particular, e suas celebrações religiosas também. E fazem parte dos ritos religiosos os ritos de iniciação, que é o batismo, os ritos, vamos dizer assim, de relacionamento, que é o casamento, os ritos de passagem, que é o batismo da vida da criança para a vida adulta, os ritos de morte, que são as celebrações fúnebres. Então, cada religião é recheada e permeada de vários ritos, né, de cunho religioso. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto, né? Façam a leitura novamente desse texto livre que eu passei em sala de aula. Junto, assistam esse vídeo que vai ajudar de forma mais clara vocês conseguirem responder a atividade. Lembrando, né, lembrando de prestar bastante atenção no enunciado das perguntas da atividade para que vocês possam responder de forma correta, tá certo? Eu desejo a todos uma boa noite.